Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gatito fecha o gol e o Botafogo vence o Flamengo em Brasília. Muitas críticas ao Paulo Souza, que mandou recado pro Jorge Jesus, hein? E o VAR, a gente precisa falar sobre isso também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Grande vitória do Botafogo, baita vitória com gol do Herisson, bom jogador, hein? O Touro foi levando todo mundo, foi arrastando todo mundo pela frente, conseguiu um chutaço, ele já vinha tentando muitas finalizações, mas claro que, digamos, o gol teve também contribuições da defesa rubro-negra, seja do William Arão, seja do Davi Luiz, seja do goleiro Hugo. O Santos machucado, o Pedro machucado, vários jogadores no DM, no departamento médico, o zagueiro Pablo, por exemplo, que não tinha condições de jogo, mesmo estando no banco de reservas, dificultaram um pouco a vida do Paulo Souza, que perdeu inclusive o Felipe Luiz no primeiro tempo. Ele teve que fazer a troca colocando o Ayrton Lucas, que até entrou bem, deu um bom passe para o Gabigol, mas o Gatito realmente estava inspirado, acabou travando todas as possibilidades do Flamengo sair vitorioso. E isso é o mais curioso, né? De que forma a gente vai analisar essa partida? Sob o aspecto da vitória do Botafogo, que foi importante, que mostrou um time competitivo, e acho que isso é importante dizer, especialmente depois do gol marcado, né? Acabou retraindo bastante as suas linhas, se defendendo e sofrendo muito até o final. Ou a gente vai analisar sob o aspecto de que o Flamengo só não fez o gol, só não empatou no mínimo ou até venceu a partida porque lá estava um goleiro que fechou o gol, que estava inspirado e que realmente fez a diferença no jogo. Isso indica para mim que o Flamengo criou todas as possibilidades para poder vencer a partida. Mas também eu não posso tirar o fato de que o Botafogo foi competente na sua estratégia de se defender, muito por conta do seu goleiro. E aí, quando eu falo que o goleiro é o melhor em campo, você mostra uma certa fragilidade defensiva, né? Porque o goleiro é o último estágio. Mas o Gatito foi realmente impressionante no jogo. Só que até chegar no Gatito, o Flamengo criou muitas oportunidades. Tem vários aspectos que a gente pode aqui identificar que o Paulo Souza poderia ter feito diferente. O Flamengo ainda mostra muita vulnerabilidade defensiva. Isso é um problema crônico desde 2019, desde que quando sai o Jesus, ou sai o Pablo Mari, o Rodrigo Caio machuca, vários treinadores passaram e tentaram criar alternativas. O Rogério Ceni inventa o William Arão de zagueiro e ele vai bem em determinado momento, o momento dele não é legal. Ele tem um gol contra o Tajeres, tem essa falha no gol do Herisson, e fora outros lances, né, em que ele parece batido. O Davi Luiz, que chegou com aquela expectativa de que fosse sobrar aqui no Brasil vindo da Europa, não é o que a gente está vendo também. E ainda perdeu um gol nos minutos finais, inacreditável, né? Eu sei que não é a função dele, mas, poxa vida, é jogador de futebol. É um cara que fez muitos gols por essa capacidade de se lançar à frente, tem uma boa bola aérea, cobrança de falta e tudo mais. Aí ele recebe uma bola limpa do Gabigol com gol aberto e isola o gol. Meu Deus do céu, um negócio ridículo. A atuação do Davi Luiz muito ruim, o William Arão foi mal, o Hugo também não... Enfim, não tá pronto ainda, eu acho, para ser goleiro do Flamengo, mas sem o Santos, né? Enfim, o Paulo Souza optou pelo Hugo. Como eu falei, o Ayrton Lucas entrou no lugar do Felipe Luiz. O Andréas até fez um bom jogo, começou a partida no lugar do Thiago Maia, mas o João Gomes acabou entrando só no segundo tempo. O João Gomes, para mim, é titular absoluto, só que eu tenho que entender, como a gente tem observado com todas as equipes, a sequência de jogos e o revezamento que os técnicos estão fazendo. O Lázaro entrou no lugar do Andrés, entrou muito bem, e o Everton Ribeiro, para mim, fez um baita jogo, começando pelo lado esquerdo, mas depois indo pro lado direito, onde ele é monstro, dando passe, inclusive, pro gol do Gabigol no primeiro tempo. Esse gol do Gabigol vai gerar muita polêmica, porque eu tô tentando entender de que forma esse gol foi anulado. A gente ouve a central do apito, né, o Paulo César Oliveira, que estava na transmissão, explicando, né, que tem o frame, o VAR ele cria uma lupa para ver em que momento sai do pé do jogador, no primeiro impacto, né, para ver em que momento está o Gabigol. Eu honestamente, eu acho isso um problema, porque você vai determinar o impedimento de acordo com as circunstâncias. Porque se você deslocar o frame um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você coloca o Gabigol impedido ou tira ele do impedimento. Isso vai sempre ser questionável. Eu acho que tem que aumentar essa margem aí, porque vamos combinar que é uma diferença muito mínima para você poder anular um gol. E outra,
A transparência, ela é mínima nesse caso. Quando o torcedor comum, não estou falando nem no caso da imprensa, aí imagina a gente, né? Se a gente fica. Imagina o torcedor, né? Que vê uma imagem e essa imagem não condiz com a decisão tomada pela arbitragem. É exatamente esse o problema. Cada vez que a gente vê uma imagem que não representa aquilo que o juiz marcou, é óbvio que vai ser questionável. Os áudios vão ser divulgados aí durante a semana, a gente vai poder ver de que forma foi tomada essa decisão, mas poxa vida, né, cara? A gente tá vendo que a bola já saiu do pé do Everton Ribeiro quando o Gabigol tá impedido. E um pouquinho antes ele tá legal. Então por que foi anulado o gol? Essa explicação ela precisa ser muito mais convincente, essa imagem ela precisa ser muito mais clara do que o que a gente está vendo, porque na imagem eu só consigo ver o Gabigol legal. Dizer que o Botafogo venceu só por causa disso também é uma, digamos, é algo muito pequeno, né, perto do jogo. O Gatito foi competente para segurar todo o ataque rubro-negro. Não sei se o Botafogo não faria um gol depois, não viraria o jogo teria outro cenário, não dá pra gente saber. O fato é que, na minha avaliação, o VAR errou em anular esse gol do Gabigol e depois, aí a gente não teve mais problemas de arbitragem, porque o jogo se desenrolou normalmente, o Flamengo foi superior em termos de posse, em termos de finalização, e o Botafogo muito competente em segurar tudo lá atrás. Agora, dá pra gente culpar o Paulo Souza, com exceção dessas escolhas que ele faz, enfim, né, que muita gente questiona, será que não dava pra botar o Pablo? Será que o Hugo era o goleiro dele? Por que o time não tem a mesma intensidade de 19, né, como todo mundo questiona desde sempre, desde a saída do Jesus? Mas assim, o time perdeu muitos gols. O Bruno Henrique, e aí eu acho que isso é uma responsabilidade do Paulo Souza, quando ele sai no intervalo ele diz assim, eu tô sozinho, tá faltando gente aproximar, porque realmente pelo lado esquerdo no primeiro tempo, cara, ele deu um cansaço no Saravia. E aí depois quando entra o Ayrton Lucas, né, o Saravia sofre, tanto que sofre recebendo um cartão amarelo, depois o Luiz Castro teve que trocar ele pelo Hugo, porque ele estava sofrendo ali pelo lado do Bruno Henrique. Mas isso realmente tem um problema, apesar da qualidade do Bruno Henrique, né, tem um problema tático aí. Tá faltando muito mais aproximação para jogar junto com ele. No individual, a gente sabe que esses caras resolvem, mas é preciso um mecanismo para que essa coisa funcione melhor. Ainda assim, o Flamengo criou as melhores chances, criou possibilidades muito grandes para poder sair vencedor. Só que isso não aconteceu. E aí, o Paulo Souza vai para a entrevista coletiva e é óbvio que ele seria questionado sobre o Jorge Jesus. Cara, e a resposta dele é fantástica. É fantástica. Ele diz o seguinte, que o Jorge Jesus, que ele respeita muito a história do Jorge Jesus em 2019, ponto. O trabalho que ele fez em 19, ponto. E aí você já vê uma crítica, né? E natural, porque o Flamengo tem uma história centenária. E o Jorge Jesus tem uma parcela muito importante numa temporada. E aí ele diz, temos que valorizar também Paulo César Carpegiani, que foi campeão do mundo em 1981, o título mais importante da história do Flamengo. Ah, que cutucada, hein? O Jorge Jesus não foi campeão do mundo com o Flamengo. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, tem vários títulos, não ganhou o mundo. Quem ganhou o mundo foi o Carpegiani. Então parece pro Jorge Jesus e para muita gente que a história do Flamengo começou em 2019. E tem muita história antes. Flamengo de Zico, Atílio, Andrade e toda aquela turma. De Renato Gaúcho, inclusive, não nessa época, mas um pouco mais nos anos 80, lá em 87, naquele título em que ele jogou demais. Enfim, muitos craques fizeram o Flamengo. Não é só o Jorge Jesus. Então, o Paulo Souza primeiro lembra do Paulo César Carpegiani e diz que sobre o Jesus que ele espera que ele tenha muita, de coração, sinceramente, muita saúde e paz, especialmente consigo. E sucesso pra ele. Tipo assim, cara, eu sei que você não foi legal comigo, mas que você consiga ter paz, né? Que você consiga esquecer um pouco o Flamengo, que você consiga seguir a sua vida. Agora, isso é uma parte da história. E aí eu tô com o Paulo Souza nessa, porque o Jorge Jesus mandou mal e o Paulo Souza tá tentando desenvolver o trabalho dele e acho que ele não foi o culpado pela derrota, como eu já falei, tem muitos erros técnicos individuais aqui dos jogadores. Agora tem o fato de que a torcida vaiou muito o time, vaiou o Paulo Souza, xingou o Paulo Souza e muitos desses torcedores querem a volta do Jorge Jesus. Mas aí tem outro lado. Depois da entrevista do Jesus, rachou completamente com essa diretoria. Essa diretoria não vai trazer o Jorge Jesus, mesmo que o Paulo Souza seja demitido hoje, amanhã ou semana que vem. Será outro treinador. E eu não acho que tenha que ser. Dá tempo pro cara, espera o cara trabalhar, tem muitos
problemas físicos o time, ele está ainda tentando se encontrar, é um cara que veio da Europa, está se adaptando, está conhecendo o nosso calendário, o nosso futebol. Calma com o cara. E, de resto, o Botafogo me surpreendeu muito em relação à sua postura tática, de forma competitiva no time. Encarou muito um grande adversário e venceu um clássico que não vencia desde 2018, cara. Novembro de 2018. Eram 7 derrotas e um empate contra o maior rival. É vitória para dar moral nesse Campeonato Brasileiro. Agora, o Flamengo tem que melhorar os seus números com o Paulo Souza, né? Contra times da Série A são 10 jogos e 33% de aproveitamento, só 2 vitórias. Então, esse fato a gente não pode desconsiderar. Mas que o Paulo Souza tem que ter mais tempo para trabalhar, isso é fato. Se terá, a gente não sabe. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!